Retro Brasil, os bons tempos voltaram. Hoje o programa tá muito... O que é isso aí? Produção, Produção. Nossa! Ufa, agora sim. Nossa, que susto, cara. Retro Brasil, os bons tempos voltaram. Depois desse susto aqui, né? Pessoal, acesse a nossa página no Facebook, como sempre, @programa Retro Brasil. Se você perdeu um programa anterior, tem todos os programas lá na Yamamoto Filmes, no YouTube. É só digitar lá, youtube.com/Yamamoto Filmes, todos os programas. E depois desse começo tenso aqui, o pessoal não entendeu muito, eu vou falar que o tema de hoje, nem precisa falar, né? Depois que vocês viram, é o Wolverine. E para isso, eu trouxe aqui dois especialistas e um cover, né? Cosplay, que é o Ricardo Teixeira. Cara, mas você é igualzinho, tudo bem? Tudo bom, e você? É impressionante. E do outro lado aqui, do meu lado esquerdo e direito seu, é o Alex Rangel. Opa! Que vai falar umas curiosidades aqui, né, Alex? Maravilha, como sempre, né? Falando do que é gostoso, o lado antigo dos heróis das séries, minisséries e filmes. Perfeito. Bom, vamos começar falando um pouquinho da história do X-Men, Alex, tá? Que começou com a Marvel, né? Aquelas histórias assim que nós sabemos, aliás, que o fã precisa saber, você precisa saber. Exatamente, né, o fã Alex? precisa saber. É porque a vertente principal que o fã precisa saber em todos os caracteres, e se tratando de heróis, é que os quadrinhos é uma vertente totalmente diferente da série, do desenho e do filme. Então, para ele não se confundir, é interessante ele saber a origem. Sim, o Wolverine surgiu no episódio 180 do Hulk, né, que o Hulk estava lutando contra o Wendigo. Maravilhoso. Eu sou mais fã do Hulk do que qualquer outro herói. Também, né? É por causa da ira, acho que eu era meio revoltado quando era pequeno. E então, o fã ele tem que saber que a origem principal do nascimento vem nos quadrinhos. Mas as vertentes vai de cada criador e vai de cada roteirista. E isso vai dando uma paixão maior para a série. Aí o Wolverine tem a saga dele que fala sobre a Tropa Alpha. Mostra suas garras, Ricardo. Olha, perfeito, né? Cara, eu conheci o Ricardo, foi muita doideira no Anime Friends, cara, e somos amigos até hoje. O Ricardo que tem isso, já tem bastante acesso no YouTube já, né, Ricardo? Eu tenho mais pelo Facebook, porque eu não publico muito não publico muitos vídeos, não. Não tive tempo ainda, não deu tempo. Mas é impressionante assim, eu tô te vendo aqui, que é o Hugh Jackman. Hugh Jackman, isso. Que tá bombando nesse filme aí, né? Começou semana... O Alex assistiu, né, Alex? Sim. Foi bom? Como é que foi? Eu prefiro que o próprio diga, porque ele, como todo cosplay que ama fazer a parte, tem a parte crítica, positiva e negativa, né? Diz pra ele, foi excelente. E você vai parar, Hugh Jackman? Vai parar assim, né? A despedida. Não, o cara chega aqui e já fala assim, não, é o meu último filme, assim, né? A gente, o fã aí nem se preparou ainda, psicologicamente, né, pra falar. Ele vem preparando, mas não foi o suficiente. Ninguém acreditava. Mas... Falar um pouco da história do X-Men. Tem aí, inclusive, a primeira revista de 1963, X-Men, os Mutantes, né? Isso. É isso mesmo, Alex? Isso, Academia de Mutantes. Foi bem o início, né? Que o Fera não tinha nem pelos ainda, o uniforme era muito simples, muito cru e padrão. Todo mundo tinha a mesma cor e tal. Na verdade, os X-Men, eles foram originalizados com bases científicas, né? Você pode ver a diferença da Marvel com a DC. Nessa época, se você pegar nessa época, os heróis que tinham mais probabilidade de realismo são os da Marvel. Todos. Até hoje, porque são bases científicas, químicas e tal. A DC, há pouco tempo atrás, começou a se preocupar com isso. Né? Porque antigamente era Batman e a história do Batman ninguém sabe. Era o Flash, tomou um raio e... Agora não, é totalmente diferente. Então os X-Men, ele tem cada um tem uma história, né?
inclusive Stan Lee fala muito disso, que muitos dos personagens que ele criou foram baseados na vida dele. Dizem até que existe uma regra para você descobrir qual é o personagem verdadeiro do Stan Lee, que ele criou realmente, é que os personagens têm nome e sobrenome com a mesma letra. Bruce Banner, Peter Parker, né? Scott Summers, né? Bem para mostrar que criação dele mesmo, isso diz a lenda. E a sua primeira aparição, Wolverine, inclusive, foi na revista do Incrível Hulk. Isso, exatamente. Né? Tem aí a foto ó, do primeiro gibi, que foi em 1974. Exatamente. Essa década de 70 foi... Você pode ver que o Wolverine, ele tinha os filetinhos, né? Não era aquele negócio preto do desenho. Isso daí já foi mais do quadrinho, né? Porque quando foi transformado pro filme, a preocupação do pessoal é que não caísse na mesmice e na babaquice de um uniforme cafona. Tanto que no X-Men 1, o Wolverine fala assim, não é amarelo e preto no uniforme, dá uma sátira, assim. Já com essa deixa aí que você falou agora, tem a evolução do Wolverine aí também, olha aí. A evolução desde 1974 até os dias de hoje com o nosso Hugh Jackman aqui. É verdade. Olha lá. E sabe o que é legal? Cada desenhista estilo, né? Legal. Deixou seu estilo. Na minha opinião, pra mim, o Jim Lee foi um dos melhores desenhistas que fez a X-Men Extra, a clássica, que fez vários traços muito puxados pro original e foi, acho que pra mim, um dos melhores desenhistas da saga X-Men, Wolverine e tudo mais. E essas evoluções são, cada um dos roteiristas passavam uma história, uma concepção, como é passado no filme. Tanto que esse último agora teve dedos do próprio Hugh Jackman. E muito legal mesmo. Aliás, depois de muito tempo que eu descobri que o Stan Lee, ele não sabe desenhar nenhuma casinha, é verdade? Eu achava que a minha vida toda eu achava que ele era o desenhista. Assim, não, sabe o que é engraçado? Ele tinha alguns traços, tanto que tem a história verídica dele do Hulk, que eu canso de falar do Hulk porque eu amo o Hulk, porque o Hulk não era pra ser verde, né? Foi um problema na impressora. Aí ficou cinza. Ficou cinza. E tem todas as vertentes. Então, é legal você saber da história do cara e você pode ver que o cara gosta de estar em todos os filmes, né? Ele tem que aparecer um pedacinho em todos os filmes. É verdade. Inclusive, Wolverine, tem a sua versão aí, você em amarelo. Quer ver? Uma montagenzinha. Esse é do Hugh Jackman também. Sim, sim. Olha lá, só que colocaram aí ele de amarelo, né? O tradicional. Não é essa que nós conhecemos, né? É porque criou uma polêmica, né? Depois que surgiu o primeiro filme, os fãs, aquilo que eu te falei, a raiz dos fãs que são direcionadas ao HQ, que é excelente, quiseram que o filme fosse fiel aos quadrinhos. Só que os roteiristas de filme querem trazer pra realidade. Então, pra não cair na mesmice do que aconteceu com Mortal Kombat, que ficou legal, mas faltou alguma coisa. O primeiro Street Fighter com Van Damme, que era legal, mas faltou alguma coisa, eles decidiram repaginar toda a saga. E aí deu esse sucesso. Perfeito. Inclusive tem uma foto sua com o Stan Lee também. Olha, vamos ver. Só que aí, lógico, em versões anteriores, assim, bem anterior aí, né? Sim, sim. Não é recente, muito legal, né? Um evento sobrenatural que é a Comic Con. Bem bacana mesmo. Esse é o atual. E como é que surgiram, Alex, os mutantes? Como é que o Stan Lee criou os mutantes aparecendo junto? Então, o que acontece é o seguinte, cada personagem, segundo o próprio Stan Lee, em alguns filmes e documentários que ele conta a história, ele fala que a maioria dos personagens são bases de sentimentos. Isso foi uma grande influência pra mim, porque com base nos sentimentos que ele vivia, ele criava tanto um herói quanto um vilão. Tanto que ele fala assim que quando ele se portou mal com uma ex-namorada, ele fez o personagem Dr. Destino. Quando ele se portou mal com tal pessoa, ele criou... E o personagem que é a cara dele, que é ele mesmo, é o Homem-Aranha. Bacana. E você falou, inclusive, Alex, que você gosta muito do Hulk, né? Os dois já se confrontaram. Sim, muitas vezes, né? Os crossovers surgiram com a Marvel, né? A Marvel tem esse poder de juntar as atmosferas. Teve já desde o começo de juntar as atmosferas dos personagens. Porque um roteirista e um desenhista, quando ele cria um personagem e ele cria outro e outra vertente, ele mesmo, na mente dele, ele já fala assim, vou criar uma atmosfera que eles se encontrem. E aí eles começam a se encontrar e aí o pessoal começa a copiar. Então a junção e a briga, porque não foi só um confronto. Hulk e Wolverine tiveram, se eu não me engano, uns 10 ou 20 confrontos. E confrontos assim... Tanto com o Capitão América junto, agora com o Índigo nessa parte, teve
Também o Wolverine também já fez parte dos Vingadores. Então, tipo, essas coisas que vão interligando, porque é a necessidade que o próprio criador tem de juntar os heróis que ele criou. Perfeito, ótimo. As curiosidades do nosso Alex Rangel, que é fã da Marvel, de tudo. Inclusive, no programa anterior, alguns programas anteriores, o Alex falou muito do Batman, né? Batman, Super-Homem. Superman, a gente falou. E agora o Wolverine aqui. Então vamos ver um trechinho, pessoal. Eu vou puxar aqui, vou chamar o Roberto para puxar esse vídeo essa aqui. Lateral. Faz o seguinte, vamos lá. Pega as garras, puxa o próximo vídeo, que é um confronto. Aí, beleza. Fantástico, tá vendo? E foi bem à frente dos quadrinhos. Você vê que já é um outro confronto. Então, a Marvel tem muito disso, de criar confrontos, mas tudo na base de uma história ligada para ter fundamento. Coisa que a DC veio começar a ter agora. Perfeito. E podia fazer um filme, inclusive, né? Claro, claro. Pensou? Agora, né, o Hugh Jackman está se aposentando como Wolverine, não a carreira dele, como ele citou várias vezes, mas seria interessante mesmo. Mas ele disse que voltaria se fosse com o Hulk. Ou com... Exatamente. Menos com o Deadpool, né? Esse é o sonho do Deadpool, né? O sonho do Deadpool é fazer um filme com o Wolverine. Aí você imagina, Alex, uma fusão meio bizarra aí, de Hulk e Wolverine. Você já viu isso? Nossa. Estão querendo lançar, eu ouvi um papo. O roteiro tem que ser muito bom para convencer o nosso querido que se aposentou, né? A voltar. Sim. A voltar e... Nossa, é fantástico. A história, experimento ainda. O experimento que eles fazem com desenhistas dos estúdios fica fantástico, né? Fica. Porque eles só passam uma ideia e a pessoa viaja. Aí a gente vê cada clássico. Eu fiquei sabendo também que o Wolverine ele tem uma substituta. É isso mesmo? Exatamente. Tem, cadê ela? Cadê aquela? Ah, ela aí. Mas ela é de verdade. Ela é perigosa também. Olha... Dá até medo. Aprendeu com o pai. Eu posso ficar Aprendeu aqui? com o pai, né? Aprendeu com o pai. Fica aqui no meio. Aí. Eita. Aí, ela tem as mesmas garras afiadas, ó. Mostra ela. Nossa. Igualzinha, é perfeita para substituir. E é excelente, ela fica muito em evidência nesse último filme, né? Fica. Olha aqui o tamanho dela. A X-23. X-23. Bom, houve uma evolução gigantesca, assim, do Wolverine, dos quadrinhos para o cinema, né, Alex? Exatamente. Né, de inteligência, totalmente. De capacidade. O próprio Wolverine pode dizer isso, né? Sim, foi totalmente desligado de quadrinhos. Em quadrinhos é ignorância total. Tiro, porrada e bomba. Não olha torto porque é furo. É verdade. Inclusive, até eu estava comentando com ele nos bastidores que houve uma pergunta de um fã falando assim, o que o Wolverine comia? E o próprio Hugh Jackman falou assim, não há relato de ele ter comido nada, porque era só uísque, cerveja e charuto. E porrada. não tinha conversa com o Wolverine. E agora não, foi criado até um romance entre ele e a Yuriko e tal. Ah, bacana. E para vocês, assim, de todos os Wolverines, qual foi, assim, o mais marcante para vocês, o filme? Assim, vocês lembram? Assim, pra mim... Todos esses. Tirando esse último, vai. Nessa... Pra mim, dos quadrinhos, eu posso falar pra você que foi a partir quando ele entrou saiu da Tropa Alpha e entrou pros X-Men, que pra mim foi fantástico. E no filme, pra mim, foi o terceiro X-Men. Pra mim, o filme que mais me chamou, que mais me marcou até hoje é o Confronto Final. É o segundo filme da trilogia. É isso aí, Renato Repórter Show, uau! Direto dos Estados Unidos, olha, a gente tinha que invadir o programa. O que está acontecendo aqui dos Estados Unidos? A equipe dos Estados Unidos veio aqui. A gente, por causa do... Video show. É Retro Brasil. Retro Brasil, no canal errado. Hello. Wolverine aqui, nosso parceiro, amigo. A repercussão é tão boa. Que até nos Estados Unidos a gente assiste você lá. Obrigado. Programa Retro Brasil. Retro Brasil fazendo sucesso lá, Brasil TV. Olha o que você fez, Wolverine. Você trouxe todo mundo. Agora vou explodir a torre. A torre tem que explodir lá. Tchau. Vai lá. Valeu. Bom programa. Beleza. Obrigado. Tchau. Hello, tchau. Bye.
Ainda continua essa intervenção? Mas é todo o programa, Alex, eu não aguento mais. Ó, Quase vocês me entra. desculpem, a gente traz o Wolverine aqui e acontece isso. Bom, sábado que vem tem mais Retro Brasil, fiquem ligados. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do especial e estaremos de volta. Um abraço para todo mundo.